eu amo personagens e amo contar histórias. Primeira coisa que eu fico pensando é que a gente precisa falar dos nossos personagens, né? Eu não sei de que lugar do Brasil vocês estão falando, mas o Brasil são vários Brasis, né? O Brasil ainda está cheio de pessoas que sofrem abusos. O Brasil ainda está cheio de pessoas que sofrem preconceitos, pessoas que passam fome. Então a gente tem que fazer personagens, gente, personagens distintos e diversos. Muito obrigada. Muito obrigada por ficarem aqui me ouvindo falar sozinha. Que pena que eu não vi vocês. Foi um prazer. Vocês têm alguma pergunta? Desculpe se me emocionei. Eu gosto da vida, eu gosto de gente. Eu estou viva, faço minha parte. Desculpe se xinguei algumas palavrinhas. Me perdoe ali, que quase derruba a live. Me desculpe com algumas coisas aqui, certo? Espero ter contribuído de uma mínima forma possível. Pelo menos contribuo dizendo: escrevam, 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 deletem, apaguem, façam, não tenham medo, não desistam de nada na vida. O nosso assunto de hoje é um que ele está em todos os livros de roteiro que tem por aí. Né? A gente vai numa livraria, a gente acessa um site, né, do Amazon, né, ou de alguma outra grande livraria, vamos ver vários livros, né, de roteiro, e todos eles têm este capítulo, né, criação de personagem. Se a gente for olhar o índice dos livros, a gente vai ver muito parecido, né? Vai ter um capítulo chamado tema, o outro personagem, o outro estrutura, o outro cena, né? Tudo isso, turma, a gente aprende nos livros, né, de forma separada por didática, mas na hora de ver um filme, ver uma série, ou na hora também, né, da gente criar uma história, essas coisas elas são tudo muito junto, né? A gente não consegue, né, falar de personagem, não falar de estrutura, de trama, falar de trama e não falar, né, de tema. Eu vim falar sobre argumento, sobre o que é escrever uma história e o que é escrever um bom argumento. Porque o argumento é um texto em prosa e ele tem técnica. Então, eu quero passar um pouco disso para vocês, porque vai a minha experiência como roteirista com a minha experiência de quem vem do mercado editorial, de quem lidou com muitos autores, né, fazendo o trabalho ali do texto. Então, eu queria começar dizendo que uma história, ela acontece numa unidade de tempo, numa fatia de tempo. Eu vou falar um pouco hoje aqui sobre as estruturas narrativas e fazendo uma interlocução com os gêneros cinematográficos. Eu acredito que são dois assuntos, digamos assim, do roteiro que, né, são um pouco turbulentos quando a gente está começando, ou mesmo quando já está há algum tempo escrevendo roteiro de forma independente, de forma autodidata, ou mesmo dentro da faculdade, de cursos livres. Enfim, eu sei que estrutura narrativa ainda é uma questão, né, que é importante sempre de ser comentada e de ser estudada. E eu sou da atual diretoria da ABRA, que é a nossa Associação de Roteiristas, né? É a Associação Brasileira de Autores Roteiristas, que é uma entidade nacional que conta com, né, com 1.000 associados. A nossa aula de hoje, eu vou começar, eu não sei se ele está presente, teve um aluno ontem, que eu falei sobre criação de personagens, que fez uma pergunta muito boa, né? Que eu estava falando sobre os fundamentos da criação de um personagem. E ele, em um momento da aula, perguntou assim: e como que eu aplico isso no recorte amazônico? Né? Então, ou seja, né, como que a gente coloca, né, dentro, né, daqueles perfis de personagem que eu estava falando, né, dos fundamentos de criação de personagem, né, como é que coloca, né, a cultura local. Também é uma alegria estar aqui participando do FEDA, o Festival do Roteiro Audiovisual do Amapá. Agradeço muito ao convite que Ana Vidigal me fez para estar aqui com vocês, a todo o carinho que eu recebi da equipe. Então, a gente vai dar início à nossa Masterclass, hoje conversando sobre um tema que é muito importante dentro do roteiro, né? Dentro dessa obra audiovisual escrita, que é justamente estrutura. A gente vai pensar
ferramentas de estrutura, né? Como construir uma estrutura narrativa, o que é que a gente pode utilizar de suporte para erguer esse edifício, esse grande edifício que é a estrutura de um roteiro. A ideia de hoje, dentro da programação do Festival de Roteiro Audiovisual do Amapá, o FERA, organizado pela Duda Filmes, a nossa querida Ana Vidigal, a gente vai compartilhar um pouco das nossas experiências e conversar sobre o potencial das histórias e das narrativas contadas aqui na Amazônia. E da alegria, né, desse convite, nessa oportunidade de falar de cinema da Amazônia para a Amazônia. Então, obrigado, Ana, assim, muito honrado por estar participando aqui desse encontro e falar de um tema que eu acho que é tão importante também, que é o roteiro, né? A gente, assim, pensar os nossos projetos a partir da perspectiva de roteiro. Então, a minha proposta é falar um pouco dos projetos da Saci Filmes, né? Sempre levando em consideração o território, né, o local que a gente está e como que isso impacta também nas produções, né, no tipo de cinema que a gente tem feito, que a gente tem buscado fazer, como roteiro também, né, de alguma maneira, é impactado pelo custo amazônico, né, pelas possibilidades também, eu acho que sobretudo pela questão de identidade. Olá pessoal, eu sou Juraci Júnior, sou realizador audiovisual aqui em Rondônia e fui um dos participantes desse laboratório maravilhoso que aconteceu, sediado no Amapá, mas que acolheu realizadores, roteiristas, né, da Amazônia. Eu acho que o FERA tem um papel importantíssimo nessa consolidação, né, desse aprimoramento das nossas técnicas, porque Lorena conduziu de uma maneira brilhante, tanto técnica quanto uma análise também muito generosa das nossas ideias, das nossas obras, dos nossos argumentos. Espero que o FERA tenha uma jornada linda, incrível, cheia de realizações e foi um prazer, um privilégio poder levar uma história aqui de Rondônia para que vocês conheçam, para que a gente possa conversar também sobre essas potências, sobre as fragilidades, o que a gente pode melhorar e o que a gente pode também perceber como fonte de inspiração. Salve o FERA, salve as produções da Amazônia, fiquei muito feliz com essa oportunidade. Até mais. Olá a todos e todas, eu sou a Laura Miranda, sou de Belém do Pará, estudante do curso de cinema da UFPA e participei da programação do Festival FERA, fui uma das selecionadas no laboratório de curso de ficção. Foi um grande laboratório de aprendizagens, um grande espaço de trocas, de adquirir referências, de aprimorar os meus olhares sobre a escrita audiovisual e também trazer novas perspectivas para as produções cinematográficas que nós fazemos aqui. Esse é um espaço maravilhoso que deve permanecer. É muito importante ter eventos como esse aqui na região norte, para que nós possamos nos conhecer, possamos trocar essas ideias, trocar esses conhecimentos e poder evoluir a nossa escrita, a nossa produção cada vez mais. Muito obrigada. Meu nome é Anne Grazielli e eu participei do FERA 2024. Para mim, que ainda não tive tantas experiências na área profissional, o FERA foi uma oportunidade maravilhosa de aprender conceitos básicos de roteiro ou como melhor introduzir o nosso material para possíveis investidores, coisas do tipo. Além disso, foi muito importante para mim poder conhecer pessoas profissionais que atuam nessa área, além de outras pessoas que têm o mesmo interesse que eu, e me sentir parte de uma comunidade.
Nós vivemos em um país onde, infelizmente, na maior parte das vezes, os artistas como nós não são tão reconhecidos. E é por isso que eu sou muito grata à equipe do Fera por ter proporcionado esse momento de aprendizado e reconhecimento. E eu espero que essa seja a primeira de muitas outras edições que incentivem e auxiliem jovens artistas a explorarem todo o seu potencial. Olá, meu nome é Josiane Ferreira. Eu quero falar sobre a experiência em ter participado do FERA, Festival de Roteiro da Amazônia. A experiência de ter participado das Masterclass foi uma experiência enriquecedora para mim. O festival é um incentivo para mim, para eu perceber, um termômetro para perceber a minha produção. Então eu tenho muito que agradecer a Duda Filmes, ao governo do estado do Amapá, Lei Paulo Gustavo e toda essa efervescência que agora se inicia com o festival, e eu agora espero ansiosamente Fera 2025 e tenho uma gratidão por ter participado desse processo, que foi muito enriquecedor para mim. Oi, gente, estou passando aqui para agradecer ao Fera, Festival de Roteiro Audiovisual, porque eu me sinto agraciada em ter passado, agraciada em que meu argumento tenha sido valorizado, em que a minha ideia tenha sido valorizada. Com certeza me sinto inspirada pelo laboratório, pelas masterclasses que tivemos, me sinto inspirada, me sinto preparada para continuar meus roteiros e muitos outros que virão. Então, muito obrigada por tudo, muito obrigada à produção Fera, sempre pelo tratamento e pela disponibilidade, ao André, que foi o do laboratório do longa-metragem, foi maravilhoso. Então, essa troca ela é muito incrível e faz a gente pensar que tudo é possível e que a nossa arte pode ser valorizada. Um beijo e até mais. Olá, meu nome é Sol Moraes, eu estou aqui para falar da minha felicidade de participar desse primeiro Fera, que é um projeto maturado há tantos anos pela Ana Vidigal e que traz ao Brasil e ao mundo histórias pulsantes, histórias de identidades de um povo, né, de uma nação. Então, a Ana Vidigal é uma visionária, é uma pessoa que sempre esteve pensando no Norte, para além dos projetos dela, ela está pensando em outros projetos e ela traz nesse primeiro Fera, histórias fantásticas, fortes, que foram trabalhadas com laboratórios, né, e com masterclasses, e que vai fazer o Brasil pulsar com novas histórias. O Fera veio para ficar e ele não pode parar. Vida longa ao Fera, parabéns Ana Vidigal e por mais projetos assim, pulsantes, que traga a nossa identidade, a nossa história, né, a nossa luta para as telas do Brasil e do mundo.